O tema da nossa palestra é um só: a evolução da Umbanda. Porque a gente pode entender também como uma evolução na Umbanda, ou como você preferir. Mas tem muita gente, que nem eu, tem algumas pessoas que não me conhecem aqui, eu quero me apresentar rapidamente, tá? O meu nome é Márcio Caim, eu tenho 42 anos, a semana que vem estou fazendo 43. Eu estou na Umbanda já faz 19 anos e sou formado sacerdote de Umbanda pela Federação de Umbanda do Grande ABC desde 2009. Tá? E esses 19 anos de Umbanda, o meu início na Umbanda foi um pouco traumático, né? Porque eu venho de uma formação católica muito fervorosa. Eu tinha anseio de ser frei franciscano, por incrível que pareça, né? Eu falo para minha mãe hoje, a senhora sempre quis um filho sacerdote, né? Só errei na religião, mas assim. E de repente eu caí na Umbanda meio de paraquedas, né? Eu estava até comentando com o Pedro no almoço que as pessoas falam assim: na Umbanda ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. E comigo, eu posso falar para vocês que eu acho que no meu caso não foi nem por o meu, assim, eu caí na Umbanda por engano mesmo, né? Porque eu não tinha nenhuma afinidade, eu tinha realmente um preconceito muito forte contra a Umbanda. Eu acho que é uma coisa natural, a gente não entende e a gente cresce ouvindo o quê? Que a Umbanda, Candomblé, essas coisas de receber santo, tem coisa do capeta, tem coisa ruim, que é para pedir mal pelas pessoas. Então você cresceu dentro de você, é difícil você arrancar pela raiz. E foi um dia que uma amiga minha estava saindo de um jantar, no sábado à noite, falou assim, 10 horas, mais de 10 horas, ela falou: você não passa no lugar comigo? Eu falei: claro, né? Sábado, 10h30 da noite, você vai pensar que é o quê? É festa, né? Chega lá no terreiro, que inclusive é o mesmo terreiro que eu frequento até hoje. O que me acontece? Nós temos, a casa é grande, nós temos na área de cima o trabalho à direita, né? E logo na sequência o trabalho da esquerda. Só que eu cheguei de iniciar o trabalho da esquerda, as paredes são todas vermelhas. E você vê aqueles meus compadres tudo. Eu cheguei lá, eu cheguei no inferno, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Uma entidade chegou e falava assim, eu me escondi bem no fundo do terreiro, porque eu não queria contar com ninguém, fechei a cara, fiquei com raiva de ter sido enganado, me senti traído, né? E a entidade lá do Congá falava assim, imagina eu lá na porta, chama aquele galego lá para mim. Os caras falavam assim: é você, falou comigo, não pode ser amigo, não conheço ninguém aqui. Não, mas a entidade está chamando você. Depois de muito no rosto, eu fui até a entidade, era uma senhora incorporada com um eixo chamado Senhor Sete Porteiras. Ele falou assim: salve, meu filho. Falei: pois não, o que a senhora deseja? Falei: a senhora dá mais respeito que eu sou homem. Falei: tá difícil para mim, tá ficando complicado isso daqui. Falei: tudo bem, tia, o que a senhora quer? Eu só quero dar uma mensagem para você. O que foi? Do mesmo jeito que meu aparelho e meu cavalo está aqui trabalhando, você também vai trabalhar nessa casa por muitos e muitos anos. Minha resposta nessa hora foi assim: já acabou? Posso ir embora? Já era? Bom. E não é que essa entidade acertou, gente. Não é que o primeiro contato que eu tive com a Umbanda, depois a história, né? Não é o tema da minha vida, dessa nova Boa Vista hoje, mas faz 19 anos que eu frequento a Umbanda. Então eu tenho a minha forma de enxergar a Umbanda nesses 19 anos. E quando o Pedro me perguntou, mas qual o tema, qual o nome do tema da palestra? Que tema a gente vai usar para fazer a palestra aqui em São João? Eu falei: Pedro, vamos fazer evolução da Umbanda. É uma coisa muito simples. A Umbanda, creio que acho que a maior parte das pessoas sabem, ela foi fundada em 15 de novembro de 1908. Ou seja, esse ano de 2015, ela está fazendo 107 anos. Quer dizer, para uma religião, 107 anos não é nada. Acho que ela vai fazer em novembro ainda. E eu vivi parte dessa Umbanda na minha cidade, no meu terreiro, por 19 anos. E dentro desse espaço, desse intervalo de tempo, eu posso falar para vocês com toda certeza que eu observei uma mudança, um crescimento para melhor dentro da Umbanda, que me fez fazer uma reflexão muito profunda sobre o porquê veio a Umbanda, né? Porque, sabe, no momento já tinha tantas religiões eclodindo, né? O espiritismo estava tão forte, começavam a fazer religiões evangélicas, o catolicismo era o que dominava. Por que a Umbanda chegou
Eu comecei a estudar e comecei a ver, comecei a identificar o quê? A Umbanda, uma das coisas que melhor define a Umbanda é que a Umbanda é uma religião muito flexível, que ela não tem vergonha de mudar, de melhorar, de se adaptar ao novo mundo. Tá? Como é que começa essa história toda? Gente, primeiro para a gente entender um pouquinho o que foi a Umbanda, por que eu falo que a Umbanda, desde seu nascimento, ela já foi um ato de evolução. A gente tem que entender um pouquinho de como chegou o espiritismo, o kardecismo no Brasil. Porque, como a maior parte deve saber, o kardecismo foi fundado na França por Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1854. Causou um grande furor, né? Tinha que ser lá na França. E daí, como é que o Brasil, como é que o povo brasileiro teve contato com o espiritismo de Kardec? Veio algum mensageiro lá na França, aqui, chegou no Rio de Janeiro, distribuiu folheto? Não. Quem é que ia? Quem é que ia até? Quem ia para a França? Quem tinha dinheiro para ir para a França? Era qualquer um que queria ir para a França, pegava o barco, né, não tinha avião, ia para a França? Não. Era quem tinha muito dinheiro, os barões do café. Então o que esse pessoal fazia? Eles iam da mesma forma que eles falavam assim: se juntou um pouquinho de dinheiro, você fala, vai para onde? Vou para Miami, né? Naquela época não, vou para Paris. E lá os brasileiros dessa grande elite, esses ricos, esses novos ricos brasileiros que tinham contato com o espiritismo em Paris, eles começaram a trazer a doutrina de Kardec para o Brasil. Lembrando que quando começou a chegar o espiritismo no Brasil, ainda não havia a abolição da escravatura, que aconteceu apenas em 1888. Então o que acontece nesse momento? Quem trouxe os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos em francês que foram essas pessoas que eram a burguesia carioca. Primeira pergunta: rico gosta de... Agora as coisas mudaram muito, né? Mas existia preconceito contra negro, contra a religião de negro, preconceito contra índio, preconceito contra pobre. E você acha que essa religião, o espiritismo, lá na França, o espiritismo era praticado por todos, não importa a classe social, cor, pensava, qual a opção sexual, nada. Chegou no Brasil, ele foi praticado pela burguesia, então isso ficou elitizado. Conforme o espiritismo foi crescendo, ele, além das informações, além dos ensinamentos de Allan Kardec, o que foi passado era o mesmo sentimento que essa burguesia tinha. Essa burguesia que muitos tinham escravos, muitos que consideravam o negro como uma pessoa, não enxergavam como irmão, enxergavam como uma coisa abaixo, menor, tá? E foi isso que foi o espírito do Brasil ficou carregado. Então nós tínhamos um fenômeno muito engraçado, mesmo depois da abolição da escravatura. Começam a se formar os primeiros centros, os primeiros núcleos do espiritismo, e já começam com muita raramente médicos da raça negra participar dos cursos. Porém, se qualquer um dos médicos, independente de quem fosse, recebesse um índio ou recebesse um negro, né, um preto velho, tá bom, acabou. O que ia acontecer com ele? Vocês sabem? Não? Zapa fora, lá fora. Os caras expulsavam ele do terreiro e acusavam o quê? De baixo espiritismo, porque aquelas eram entidades atrasadas, eram entidades que não tinham nada para ensinar, eram entidades que estavam muito ligadas ainda ao atraso do ser humano. O que acontece? Isso abriu um campo fértil para o humano. Porque se o espiritismo fosse praticado no Brasil de forma que qualquer espírito pudesse manifestar, eu diria que seria ou a Umbanda demoraria mais até chegar para a gente, ou ela nunca teria espírito. Então o que acontece? Chega quando no dia 15 de novembro de 1908, o jovem Zé de Moraes, então, com 17 anos, vai para a Federação Espírita de Niterói e recebe um caboclo na Sete Encruzilhadas e fala um monte de coisa, mas o que interessa para a nossa palestra de hoje é que ele fala o seguinte: vocês, mais ou menos isso, né? Vocês, homens vivos, além de fazer diferenças entre os encarnados,
querem levar as diferenças para além da morte. Por que não ao caboclo? Por que não ao preto velho? Então, amanhã na casa do meu aparelho, nós começaremos uma sessão, aí haverá um culto, onde todos os espíritos serão bem-vindos. Ou seja, não importa, acabou o preto velho, ele ainda fecha. Com os mais esclarecidos nós aprenderemos. Aos menos, aqueles que souberem menos, nós ensinaremos. Porém, a nenhum viraremos as costas, pois esta é a vontade do Pai. Gente, isso causou, no dia 16 de novembro, no primeiro culto, o que aconteceu? Meu Deus, gente, na casa de Zé de Moraes, né? Era gente querendo tudo. O pessoal da Federação Espírita de Niterói queria ver o Zé dar com a cara do povo na água. Aqueles médicos que haviam sido expulsos de tantos centros espíritas que estavam lá querendo saber o que era aquilo, se eles tinham algum espaço, se eu conseguisse se inserir naquele novo culto. E um monte de gente precisando de ajuda. Dizem que no dia 16 de novembro, quando o caboclo da Sete Encruzilhadas se incorporou, ele foi até a primeira coisa que ele fez foi até um paralítico, curou o paralítico. Esse paralítico imediatamente começou a andar. Bom, gente, o tempo passa, né? A gente não fica sem saber, mas são as informações que chegam até a gente. Mas o que acontece na sequência é que todos esses médios que haviam sido expulsos são agregados. Todos aqueles irmãos que tinham vergonha de ir no centro espírita, porque chegavam lá, estava tudo muito bonito, muito terno, muito alinhado, tudo muito limpo, tudo muito certinho, cabelo cortado, de olho parado. Ele tinha vergonha, ele era muito simples para estar no meio daquela gente. Então, esses humildes, essas pessoas simples, sem condições, desprovidas de qualquer recurso financeiro, ela passou a encontrar um espaço para receber consolo espiritual. Não, na pena Nossa Senhora de Piedade, fizeram o caboclo da Sete Encruzilhadas montaram. E esse é o começo da nossa Umbanda. E já foi um ato de evolução. Isso já foi evolução. Porque, gente, os médios que eles excluídos passaram a ter condição de novamente trabalhar, receber as oportunidades, manifestarem os seus dias, e os mais necessitados passaram a ter um espaço para ser atendido. Isso já foi uma grande mudança do que existia naquela época. E a Umbanda vem para isso. Eu falo sempre uma coisa: a Umbanda nunca foi, a Umbanda foi muito perseguida, ainda é, infelizmente, muito triste de saber que a Umbanda é muito perseguida. Mas uma coisa eu aprendi a ter certeza com as minhas entidades: só recebe pedra a árvore que dá frutos, né? Então você tem que essa Umbanda que Zélio fundou, tá? E o caboclo da Sete Encruzilhadas falava que a Umbanda é uma coisa só, é a manifestação do Espírito para a caridade. Ele não falou que Espírito era. Qualquer Espírito que vinha para querer ajudar as pessoas, você vai ter vindo, não. O que acontece na sequência disso? Começa a difusão da nossa Umbanda. A Umbanda começa a crescer no Rio de Janeiro, começa lentamente, primeiros terreiros começam a aparecer em São Paulo. Lembrando, gente, tem muita gente dúvida com relação a esse negócio de Zé de Moraes. Eu quero deixar bem claro que Zé de Moraes é considerado o fundador da Umbanda, não porque ele inventou a manifestação do caboclo do Preto Velho, mas por uma coisa simples: o caboclo das Sete Encruzilhadas foi o primeiro que reuniu, organizou o ritual do Umbanda do jeito que ele tem hoje. Então, por isso ele é considerado o fundador da Umbanda, basicamente. Tá? E a Umbanda cresce, né? A Umbanda começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a dar espaço para cada vez mais médicos, começa a dar espaço novos sacerdotes aparecendo, sabe? Novas coisas são inseridas na Umbanda, porque a Umbanda do caboclo da Sete Encruzilhadas era uma coisa muito simples, tá? Era roupa branca, não tinha tabaco, não tinha palma, era cantos harmônicos e vamos trabalhar. Caboclo, Preto Velho, alguma modernidade que eventualmente quisesse se manifestar, ela vinha e atendia as pessoas. Depois, em outros terreiros, começou-se a adicionar o atabaque, começou-se a agregar os primeiros fundamentos do candomblé, começou-se começaram a trazer obrigações aos orixás, tá? Começou-se a permitir que os caboclos
dentro do fundamento do uso do charuto, eles pudessem fazer uso do charuto, que o caboclo era só preto velho que podia fazer uso do cachimbo, o caboclo não usava charuto. Então, tanta coisa começou a enriquecer a Umbanda tem essa coisa de seu coração de mãe. A Umbanda fala assim: tudo que você fizer de bom coração, que você quiser agregar dentro da Umbanda, você vai conseguir, e isso vai dar resposta para os filhos que estão sendo atendidos dentro da Umbanda. Então, o que acontece é que nessas décadas seguintes, na década de 10, de 20, de 30, a Umbanda crescendo muito rápido, tá? O próprio Zé de Moraes se incumbiu de ajudar a fundar tantas outras tendas que ele fundou. Começam a ser os primeiros escritos sobre a Umbanda, e assim começa essa miscigenação da Umbanda com o candomblé, tá? Que é uma coisa que ajudou muito a Umbanda a crescer, a se desenvolver e até uma fundamentação melhor. Porém, houve uma certa confusão, né? Criou-se, ninguém sabia o que era Umbanda, ninguém sabia o que era candomblé, o que era Umbanda, nem Umbanda, e criou uma baderna, né? Mas a Umbanda seguiu por quê? Por que ela crescia? Porque tudo que cresce, tudo que se desenvolve, uma hora você tem que aparar arestas, você tem que modificar, você tem que melhorar, porque ela está crescendo. Nada que cresce por igual, cresce perfeito, tá? E você tem já grandes nomes que começam através da Umbanda, muitos nomes, não vou entrar no nome dos pais santos, porque a maioria deles já estão todos desencarnados. Essa parte da Umbanda, a Umbanda cresceu, porque o que aconteceu? O que impedia que a Umbanda rompesse e se firmasse como uma religião? Porque o que acontecia na Umbanda era uma coisa muito clássica. Todo mundo ia na missa no domingo, todo mundo ia comprar sua tabaquinha na terça, quinta-feira, sexta-feira. Era assim que fazia. Então ninguém tinha a Umbanda como religião. Por quê? Porque a Umbanda era muito comum. A gente está aqui trabalhando, daqui a pouco a polícia vai pela porta do barracão e quebrar tudo e prender o Pai de Santo, os médicos que estavam trabalhando, acusados de praticar charlatanismo, de praticar existe até gente que foi presa por praticar espiritismo. Na Bahia era comum prender-se por praticar candomblé. Ou seja, ninguém entendia, só que a Igreja Católica tinha uma influência muito forte, e ela orientava para que a polícia, para que as autoridades minassem a força e a prática dos terreiros de Umbanda e de candomblé. Então é por isso que demorou-se a crescer. Então nós passamos nessas décadas de 50 e 60 com essas pessoas, os mais famosos, para quem já ouviu falar do Pai Jaú, o próprio Pai Ronaldo Linares, que esse ano está fazendo 80 anos, tá? Tem muita gente da antiga, que o Pai Jaú Rachid, o Orixás, tem muita gente que é da antiga e que passou por tudo isso e ajudou com que a Umbanda superasse todos esses obstáculos. Mas na década de 70, eles receberam o seu grande prêmio, eles receberam a sua coroação. Porque o que acontece na década de 70? A década de 70 é considerada a década de ouro da Umbanda. Por quê? Por que a década de 70 é considerada década de ouro? Eu entendi, mas é uma coisa muito simples. A Igreja Católica começa a perder a influência sobre as autoridades. Ao mesmo tempo que na música, para quem lembra, mais velho vai lembrar que Cara Nunes tocava no rádio, Martim da Vila tocava no rádio. Martim da Vila cantava ponto no rádio, todo mundo achava bonito, ligava na rádio e queria mais. Canta o sino da igrejinha. O que você quer, meu filho? Canta o sino da igrejinha. Era assim que era. Isso tudo ajudou. E o que começou? A Umbanda começou a ser vista por pessoas importantes. Aí você tem artistas, você tem políticos, você tem pessoas, muitos inclusive do próprio exército. Tá? Na década de 60 e 70 nós vivíamos no governo militar, tá? E isso ajudou a Umbanda a se fortalecer. Nesta década de 70 começam a aparecer outros tantos medalhões, fora que eu falei, que eu já falei do Pai Ronaldo, o da Mata Silva, mais ou menos começa a lançar suas publicações nesta época. Você tem o Carlos Rubi, tá? Que também no final da década de 70 monta seu terreiro, e são pessoas muito importantes. Eu vou voltar a falar desses irmãos daqui a pouquinho, mas o que aconteceu? Quando a Umbanda se fortaleceu, porque a Umbanda tem uma coisa, que a Umbanda nunca cobrou. A
Umbanda verdadeira nunca cobrou nada de ninguém. Começou o quê? Muitos espertalhões falavam: opa, peraí, o Rico foi lá, vi que ele não chacão gordo. Eu vi que o artista foi lá e deixou dinheiro. Peraí, isso me interessa muito. Da mesma forma que a década de 70 foi a década de ouro da Umbanda, a década de 80 é considerada também a década onde a Umbanda foi mais atingida, foi mais caiu em descrédito. A Umbanda caiu em descrédito na década de 80. Por quê? Por causa dessa gente sem vergonha. Ele pegava, abria um terreno no fundo do quintal, falava que era Umbanda para tomar dinheiro das pessoas. Eu fico imaginando que Zé de Moraes chorava, né? Não quer que ele tivesse. O caboclo nessa encruzilhada, como é que ele se sentia? E o que acontece é o seguinte: a Umbanda passa por esse momento discreto, mas como eu já falei, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Antes de amanhecer, a noite é sempre mais escura. Chega na década de 90, existe uma nova geração de sacerdotes, de pessoas bem intencionadas, de estudiosos da nossa religião. Entre eles estão quem? Vivas Neto, nosso pai Rubens Saraceni, né? Que é o pai da casa, inclusive aqui, pratica a Umbanda Sagrada de Rubens. Tá? Você tem outras pessoas como o Alexandre Comino, que é pupilo de Rubens. Você tem muita gente que começa a escrever, que começa a querer ensinar, que começa a falar assim: se a gente quer fazer Umbanda uma religião perfeita, uma religião grande, uma religião iluminada e gloriosa, como ela realmente é, que pode levar a caridade, que pode levar ao alcance da graça, do objetivo para todos os filhos que participam, que frequentam e que trabalham na casa, tem que começar com estudo. A gente tem que começar a trabalhar na base de livros. A gente tem que começar a ter curso para sacerdócio, mas não é qualquer um que vai ser sacerdote agora não para um pouquinho. Então as coisas começam a mudar, começam a ser criados os primeiros cursos de Umbanda. A Umbanda volta a se estruturar. Quando entra esse terceiro milênio que nós já estamos vivendo, né? A partir do ano 2000, as publicações do Rubens Saraceni, que eu falo que o Rubens ele tem uma coisa que ninguém vai tirar dele jamais. Ele colocou a Umbanda no mapa novamente. Ele fez com que todo mundo falasse: olha para mim aqui, ó. Eu sou umbandista, eu trabalho com Umbanda. A Umbanda é uma religião abençoada, maravilhosa e gloriosa, e ela pode ajudar todos vocês. Ele fez com que o mundo se lembrasse que a Umbanda existia e da importância da Umbanda. E isso é muito bacana, isso é muito importante. Ao par disso, você tem um Padre que já fazia os cursos de sacerdócio, pelo que eu sei, desde a década de 70, mas de uma forma mais tímida, e começa a trabalhar de uma forma mais intensa nos cursos de sacerdócio, ensinando os pais de santo a se comportar, ensinando os pais de santo a como tocar seus terreiros, dando orientações do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de se conectar com os orixás através de obrigação. E isso também foi muito importante. E nesses anos 2000 para cá começa uma coisa mais bacana. Da mesma forma que nas décadas de 20, de 30, a Umbanda recebe uma carga muito forte do candomblé, nós passamos a ser uma religião com identidade própria. A gente passa a ter cara de Umbanda, Umbanda tem cara só de Umbanda. Eu fiquei muito feliz vendo o vídeo hoje, quando vi que aqui a gente já teve confirmação de votos de casamentos, que a gente já fez batismo aqui dentro dessa casa, porque a Umbanda faz isso. A Umbanda apresenta criança na comunidade, a Umbanda faz batismo, a Umbanda faz casamento, a Umbanda tem pompas fúnebres. Você precisa fazer um curso de sacerdócio que é diferente da camarinha do candomblé. Você precisa ter um nível de estudo, de aprendizado, de dedicação muito grande para você ser um trabalhador da Umbanda. E assim a nossa Umbanda cresce. E essa Umbanda que causou um impacto tão bom no começo do século XX, e que quase termina o século XX no buraco, ela ressurge com uma glória, com uma luz maravilhosa. E o que é legal, gente? É legal porque eu percebo agora, mais ou menos nesses 19 anos, na minha casa, nas casas que eu frequento, com as pessoas, os pais de santo, mães de santo com os quais eu converso,
Antigamente, você sabe, quem é que vai lembrar? Não sei se alguém já ouviu falar esse termo. Antigamente o pessoal falava que o Umbanda era circo de pobre. Então, por que circo de pobre? O pobre não tinha dinheiro para pagar para o circo e ia para o trabalho de Umbanda. É claro que isso que falou era o rico, né? Ou católico, ou sei lá o quê. Mas o que acontece, gente? Antigamente você tinha, as pessoas eram humildes, e a Umbanda é uma religião de humildes para humildes, e sempre será. Mas a gente percebe, até por toda a abertura que o nosso país passou, que hoje a gente começa a ver os primeiros médicos dentro da Umbanda, engenheiros, advogados, sabe? Gente com formação superior. E essas pessoas vêm pensando diferente, essas pessoas vêm querendo aprender mais, saber mais para poder fazer melhor. E isso é muito, mas muito importante. É importantíssimo para resgatar. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele falou da Umbanda, lá em 1908 ele fala assim: venho trazer a Umbanda, uma religião que reunirá novamente as famílias e há de perdurar até o fim dos tempos. Isso o Caboclo falou, foi ele. Eu percebo mais do que nunca, gente, que não para de chegar gente no terreiro. Por quê? Porque é ruim? Porque cobra? Porque faz mal? Não. Você percebe que as pessoas mudaram a sua forma de chegar e ser. Era muito comum você ver uma pessoa chegar no terreiro há 20, 19 anos atrás e falar assim: ai, tem um cara no meu serviço que me dá sossego, eu queria fazer um trabalho para ver se alguém manda ele embora. Isso era comum. Hoje é raro, muito raro. Eu hoje tenho orgulho de falar que eu vi uma irmã infeliz chegar com um Exu e falar assim: olha, compadre, o que eu preciso é disso que eu quero ferrar a vida dessa pessoa. O compadre pegou a bebida, pegou o charuto, deu o óleo, apitava. Olha, minha filha, então acho que é melhor você procurar outro lugar, que você está no lugar errado, né? Tenho orgulho de falar assim. Então mudou-se, não só as pessoas que frequentam o Umbanda, mas que são mudou a mentalidade. O comportamento das entidades estão mudando. Antigamente, quem frequentou o Umbanda no passado, por que os trabalhos de Exu eram fechados? Porque a energia é muito pesada. Não, porque Exu, naquela época, falava palavrão, fazia o que dava na cabeça de ninguém. Por quê? Não era a entidade que é assim, a entidade nunca foi assim. Nunca Exu foi assim. Porque a cabeça dos médiuns não eram preparadas, os corações não eram preparados. Então o médium chegava para trabalhar com esse conceito torto de que Exu está no inferno, tá? E que já que ele está no inferno, ele deve fazer o que ele quer, ele deve ser o capeta. E ele deixava fazer com que, em nome da entidade, ele fazia esse papelão que vocês conhecem. E eu disse: mas como é que você pode ter tanta certeza disso? É a mesma coisa que eu coordeno gira de desenvolvimento na minha casa, e a pessoa fala assim: ai, o irmão da gira de desenvolvimento, ai, será que minha entidade está pronta? A resposta é óbvia, né? Sua entidade está, sempre teve, sua entidade está ótima, aliás, né? Quem está preparado é você. É você que não está preparado, é você que não está estudando, é você que não está se preparando, é você que não está se dedicando suficientemente para ter merecimento de pisar no congá sagrado. Isso aqui, gente, sagrado. Eu cheguei aqui hoje, não tinha nada, o Pedro estava me apresentando. Eu saudei o congá para entrar, isso aqui é sagrado. Entende? Então eu quero que vocês entendam que não é fácil você ser um bandista. Eu falo muito nos meus vídeos que Umbanda é religião para os fortes, os fracos não aguentam. Porque não é fácil você ser um bandista. Não é fácil eu começar segunda-feira fazendo defumação na casa de quem precisa, terça-feira fazendo dinheiro de desenvolvimento, quarta-feira eu dou aula, né? Eu faço trabalho de cura. Quinta e sexta-feira eu tento achar um refresco em algum lugar, mas sempre alguma coisa para me fazer, eu tenho um texto para preparar, alguma coisa. E ainda tem tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que namorar e tenho que cuidar dos meus filhos. Você acha que eu estou reclamando? Graças a
Deus que eu estou na Umbanda. Vocês não sabem o que a Umbanda fez comigo. E você sabe por que a nossa Umbanda não cresce? Por que a nossa Umbanda não cresce como deveria? Se hoje o preconceito é tão menor. Existe preconceito, é óbvio. Mas por que ela não cresce? Por que ela não evolui ainda mais? Porque a gente vai no terreiro, mas você não fala para o seu vizinho, pergunta: que religião você é? Sou católico? Que religião você é? Sou espírita. Ah, mas espírita? Espírita assim como espírita? Espírita assim, espírita. Eu sou umbandista, tenho orgulho de falar que eu sou umbandista. Eu sou umbandista e acredito no Deus único. Eu acredito em Jesus Cristo e pratico as regras de ouro: amai a Deus sobre todas as coisas, amai a teu próximo como a ti mesmo. Acredito nos orixás como forças da natureza e espíritos de altíssima evolução espiritual que estão aqui. Eles têm acesso de intercessão tanto no plano terreno quanto na nossa vida. Eles não são deuses para a Umbanda. Eu acredito nos caboclos, nos pretos velhos, crianças, exus e pombagiras. Acredito em baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros. Acredito em linha do Oriente. Eu acredito, eu vejo graça acontecer. Aí o irmão lá, Deus me livre, não quero deixar uma coisa muito clara, eu posso até falar sobre isso, uma palestra só sobre isso. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Mas por que a congregação cresce, a Assembleia de Deus cresce, a igreja do Valdomiro cresce, a do Bispo Macedo cresce, e a Umbanda não cresce? Porque chega uma hora, durante o culto, ele fala assim: a gente vai receber aqui o irmão João Carlos, que vai estar aqui para você ter testemunho para você. Ele chega assim e fala assim: olha, meus irmãos, eu queria agradecer muito a Deus, o sangue de Jesus me salvou disso aqui. Conta a história dele, como é que a religião fez a vida dele melhor. E o pessoal fala que a igreja evangélica, que é onde tem um pastor que fala com uma coletividade, eles falam assim: Deus falou comigo. Ela se entendeu o que o pastor falou para ela. Aqui você tem um pastor para cada ovelha, uma entidade para cada um que precisa ser atendido. E vocês não sabem reconhecer que Deus está falando através da entidade. A entidade pede para você se queimar uma vela, você não fria. A entidade pede para você tomar um banho, você não toma. Essa é a diferença da nossa Umbanda. O milagre acontece toda vez que a gente firma uma vela para começar um trabalho. O milagre já aconteceu. A pessoa que é salva. A cura da carne, do espírito, do coração, da mente acontece. Essa é a verdadeira Umbanda. A Umbanda me arrebata. A Umbanda, gente, eu gostaria que vocês pudessem enxergar a Umbanda pelos meus olhos. E eu falo para vocês: se alguém perguntar, vocês querem deixar o Márcio feliz? Vamos colaborar para a vida, vamos fazer o Márcio feliz. Quando perguntarem para vocês que religião você é, fala: se você se sentir assim, você fala: sou umbandista. O que é Umbanda? É o trabalho dos espíritos para a caridade. A Umbanda não tem sacrifício de animais. A Umbanda não faz o mal. Ajuda a divulgar essa ideia. Quando você alcançar uma graça, faça a questão de compartilhar com seus irmãos aqui dentro. Tá? E qual que é a responsabilidade que todos nós temos? Principalmente nós aqui, estamos aqui na casa do amanhã. Pessoal da casa, qual a responsabilidade que nós temos? Nós temos uma responsabilidade gigantesca com esses novos irmãos que chegam nas nossas casas, que chegam às nossas mãos, que ficam sob nossa responsabilidade. Cabe a nós o que? Ensinar. Primeira coisa, ensinar o irmão. Primeira coisa que ele precisa ter para estar dentro da Umbanda é equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio psíquico ou mental, equilíbrio espiritual. Quando ele estiver em equilíbrio, ele começa a estudar a Umbanda. Estudar não somente a Umbanda, mas enxergar a espiritualidade de uma forma mais ampla. A Umbanda é um grão de areia
na praia da espiritualidade, porque a espiritualidade é muito grande. A Umbanda é só uma forma que a espiritualidade superior inventou para que a caridade pudesse ser feita, para dar vazão à caridade que os espíritos queriam fazer e que tanto nós precisamos. Isso é Umbanda, por isso que a Umbanda existe. Então a gente tem que ensinar isso para esses nossos filhos, iniciar um desenvolvimento mediúnico, se for o caso. A gente tem que parar com essa caça aos bruxas, que todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade. Allan Kardec escreveu isso, está certo, mas se você tem uma mediunidade que deve ser desenvolvida, é uma outra situação completamente diferente. Ensinar tudo isso para esses irmãos, e por fim, ensinar a proteger a natureza. Sem a natureza não tem nada. A Umbanda trabalha com as forças da natureza. Hoje fiquei muito triste, o Sérgio falou que Poços de Caldas acabou com o véu do noivo, lá não tem mais a queda. Poxa, quem deixou fazer isso? Quer dizer, coitado de Oxum, né? Oxum pegou uma licúria, Oxum é da cachoeira, já teve que ir para outro lugar. É uma força da natureza que foi perdida. Mas nós temos obrigações com as matas, com os oceanos, com os rios, encruzilhadas, com tudo, pedreiras e tantos outros lugares, parques, campos, montanhas, porque nós precisamos usar a energia emanada por esses lugares hoje e amanhã também. A gente vai precisar dessas energias novamente. E o futuro? Quanto tempo está dando sombra? Decepciona. São profunda, só vai depois da conversa no caminho. 40 minutos mais ou menos. 40 minutos. Quanto? Valeu. E o futuro? O que a Umbanda reserva para o futuro? Estamos em 2015, né? Hoje, os Amanhã está fazendo agora, pouco antes do fim do mês, um ano. Quando a Casa Luz da Manhã, o Templo Luz da Manhã tiver 30 anos, 50 anos, como é que vai estar a nossa Umbanda? Será que vai ser igual a que tem hoje? Será que novas linhas de trabalho surgirão? Porque quando começou a Umbanda, não existia linha de baiano, linha de boiadeiro, linha de cigano, linha de marinheiro, linha de malandro, não existia nada disso. Como é que será? Será que vai continuar todos os terreiros bebendo e fumando? Será que vai ter diferença? Será que as entidades vão conversar com as pessoas de uma forma mais... porque eu falo sempre que é gostoso falar com o preto velho, parece que você fala com um avôzinho, que há muito tempo você não vê, né? Mas eu acho que daqui a 50, 100 anos o preto velho vai estar falando, você vai falar com ele através do Facebook, não sei. Eu odeio o Facebook, mas eu não sei. WhatsApp. A evolução está acontecendo o tempo todo. De verdade, a única religião que eu enxergo que tem capacidade para acompanhar essas modificações que o nosso mundo está sofrendo de forma muito rápida é a nossa Umbanda. E o mais bacana, a Umbanda tem a capacidade de acompanhar a evolução, o desenvolvimento do mundo, sem perder conexão com suas raízes ancestrais, sem perder o contato com o negro escravizado, preto velho, sem perder essa identidade com o índio brasileiro, que foi o primeiro dono dessa terra. A Umbanda consegue, e a Umbanda vai continuar ensinando as pessoas a serem felizes, curando, protegendo, abrindo caminhos. Eu tive aqui, nós estamos com um irmão aqui de uma casa lá de São Paulo, a casa do irmão Gravos, a Luciana está aqui. E aconteceu uma coisa muito maluca, e isso me marcou muito. Que eles têm a casa deles, é uma casa, uma linha diversa, né? Não existe, mas eles então recebe-se. Acabou com os trabalhos para os velhos, tantas outras linhas espirituais trabalham, não precisa ser de Umbanda. E aconteceu o caso de um obsessor que chegou lá, foi puxado, e o obsessor falava: não vou embora, porque eu fui muito bem pago, e eu quero aquilo que eu mereço.
eu quero isso que é meu. E eles não têm por costume dar a entrega, pagar a entrega. Sobra um tratamento bíblico hoje, Então, eles estão contando que essa entidade não queria ir embora, já que ele entrega. Eles não têm esse costume, esse padrão, eles não concordam com isso. Porém, a entidade também estava muito irritante. Ela falou: não vou embora, se não pagar, não vou embora, se pagar, não vou embora, se não pagar, não vou embora. E alguns irmãos da casa se juntaram, pegaram aquilo que a entidade pediu e plasmaram, através do pensamento, plasmaram aquilo que a entidade pediu no plano espiritual para ele. Que esperar da Umbanda? Esperar da Umbanda que aquilo que você mais vai oferecer, aquilo que mais vai ter valor perante o Orixá, é a energia do próprio ser. Quando você vai doar a sua energia, você não vai mais precisar ficar plasmando a sua energia em velas, em oferendas. Você vai fazer essa transmissão diretamente. Quando você for fazer uma entrega, você vai ter condição de plasmar isso energeticamente. Tem gente que tem capacidade, tem gente que tem facilidade de entender o que eu estou falando, tem gente que não tem. Mas esse é o futuro, viu, gente? A gente tem medo do futuro, a gente tem medo de mudar. Mas a Umbanda, ela não teve medo de mudar, e é por isso que hoje é uma religião autêntica e ela arrebanha cada vez mais gente. E é só esse recado, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Deixe a Umbanda modificar a sua vida. Permita que a Umbanda possa causar ou trazer evolução na sua vida. Nada deve ser estático. Então a gente tem que mudar constantemente, né? Tem que olhar para o nosso umbigo assim e falar: poxa, eu preciso mudar. Aí você vai e muda. Aí você fala: agora está legal. Não, não está. Tem que mudar de novo. Uma nova situação exige mudança. Fala: puxa vida, acabei de mudar, vou ter que mudar de novo. Tá bom, vamos mudar. Mudei. Agora ficou legal. Não ficou, vai ter que mudar de novo. Mas de novo, já mudei duas vezes. Mais uma vez. Você vai, mudei. E agora tá bom? Não tá, vai ter que mudar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E não importa quanto tempo dure, não importa se você está encarnado ou desencarnado, esta mudança constante para melhor, chamada evolução, é necessária o tempo todo. Se você entende isso, irmão, se você é forte para estar dentro da Umbanda, se você já alcançou sua graça dentro da Umbanda, conte para quem não sabe. Não quero que você vai apertar a campainha domingo, 7 horas da manhã, não quero que vai fazer isso. Eu queria estar aqui te perturbando domingo de manhã. Não é isso que eu quero que sempre que vocês tiverem a oportunidade, quando alguém perguntar, converse com a pessoa, explique, ensine. E eu quero que a gente tem que começar a desfazer essa ideia errada que já virou uma egrégora, né, na cabeça das pessoas. Eu falo para vocês, eu brinquei, mas a coisa que eu mais gosto de fazer é ter testemunho de Jeová na porta da minha casa. Ela fica lá 45 minutos falando sobre Bíblia, falando sobre tudo. Eu quero falar para o cara e fala assim: que religião você acha que eu sou? Aí o TJ olha assim e fala assim: já deve ser evangélico. Não. Então o senhor é espírita? Não. Não? O que você é? Eu sou umbandista. A reação não é: como? Você é budista? Olha, senhor, a gente ficou tempo, vai na sua casa, tem que ir para a próxima, tá? Mas é a minha forma de mostrar para ele que o umbandista é uma pessoa como ele, é filho de Deus como ele, e que a nossa religião, qual a função de uma religião? A religião só tem uma função:
fazer da sua vida uma vida melhor. Se você alcança essa vida melhor, na Umbanda, no Candomblé, na congregação quadrangular, sei lá onde for, na católica, não interessa. A única coisa que eu estou aqui para falar, na minha religião de Umbanda, uma religião que eu acredito, uma religião que tem muita luz, que tem muita glória, e que você pode também fazer a sua vida melhor e mais feliz dentro da Umbanda. Quem conhece o nosso canal Umbanda Boa, meu, chega aqui, Nilton. Vai lá, sombra. Vai, sombra! O Nilton, meu parceiro, minha outra metade. Seria impossível fazer a obra que a gente faz sem o Nilton. É muito fácil, né? Eu chegar lá na frente, falo, sou eu que apareço. Faço muita questão, tenho muito orgulho de ter o Nilton do meu lado. Eu falo que o Umbanda Boa, gente, ele tem uma missão. E a missão do Umbanda Boa é que aos irmãos que estão assistindo o Umbanda Boa, se eles estão vendo a religião de Umbanda como uma religião melhor, e se eu estou vacinando esses meus irmãos iniciantes contra o sem vergonha, contra o aproveitador, contra a pessoa mal intencionada, o Umbanda Boa já cumpriu a sua missão. Eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, a todos os orixás, todas as linhas de Umbanda, todos os guias protetores por tudo isso. Né, Sobrão? Quer lavar? Fala aí, oi, pessoal. Salve muita alegria. Ele fala, se empolga, esquece de tomar água e a voz vai embora. Mas também está sendo uma experiência muito interessante. Eu sou umbandista há apenas 2 anos e meio. Tive uma caminhada aí de espiritismo, daquele católico espírita que não frequenta a igreja, não vai à missa, né? Vai tomar uns passos de vez em quando, então, mas sempre a gente já nasce espírita, não adianta. É uma experiência de conhecimento que já vem conosco. E eu conheci um terreiro de Umbanda, que trabalha nesta linha que nós trabalhamos, na minha cidade vizinha de Sorocaba. Há uns 4 anos atrás eu fui visitar esse terreiro. E interessante, porque eu saí de lá meio impactado. Por quê? Eu conheci o Congá da direita e fui conhecer o Congá da esquerda. É um barracão de tipo, é uma imensa casa. E o terreiro da esquerda, na nossa casa, o pastor fica embaixo. E lá ficava no fundo, né? Quando eu cheguei lá, me deparei com aquela parede cheia de prateleiras, e nas prateleiras, aquelas imagens vermelhas com chifre e um monte de coisa, eu falei, barbaridade. Na casa, no início já não tinha me dado aquele cativado, não sentia aquela energia legal. Mas é uma casa legal. Mas hoje eu sei por quê. Hoje eu sei que, na verdade, aquela energia, depois disso ainda eu tentei, frequentei a Assembleia de Deus um ano ainda. Porque o que eu queria sentir aqui dentro, e eu não precisava, quem precisava era a minha esposa que tinha um problema de saúde, uma depressão que vinha de quase 30 anos. Eu queria ajudá-la, eu queria ajudar a resolver o problema dela. E no fim, estou aqui, né? Vim parar na Umbanda. Você é surdo, só. Agora chamando você faz tempo. Mas por quê? Porque no Bom Pastor, o dia que eu pisei no Bom Pastor, eu fui só conhecer a casa. Eu não consegui tirar a minha mulher da cama aquele dia para conhecer a casa junto comigo. Mas a hora que eu pisei no portão, foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. E durante o trabalho, eu sou formado em História, gosto muito de História, gosto muito da parte cultural, do folclore e tudo mais. Eu comecei a ver os atabaques, os cânticos, a incorporação. Eu acho que foi, se não me falha a memória, foi em Preto Velho o trabalho, no dia que fui conhecer a casa. Nossa, aquilo eu ficava assim, eu babava. E eu estava num estado de êxtase,
que eu realmente senti o que aqueles irmãos dentro da Assembleia de Deus sentiam quando atingiam aquele êxtase. Então, eu sabia o que era aquela energia que eles sentiam, só que eu não fui sentir, eu senti na Umbanda. E uma casa totalmente transparente. O Márcio, quando me recebeu com a minha esposa no primeiro dia, eu até achei interessante, porque nós fomos lá no terreiro de baixo, lá do lado do velário. O Márcio, descalço, senta aqui no degrauzinho do velário. Eu falei, caramba, né? Simplicidade maior do que essa, senta aqui para conversar. Atendimento VIP. E ficamos conversando ali um tempão, que por sinal era a primeira quarta-feira do mês, que era a quarta-feira de cura, nem eu sabia. Foi o dia que eu consegui levar minha esposa lá. Ela recebeu, depois um tratamento muito bom da casa. A casa conseguiu chegar ao obsessor dela, que a acompanhava nesses quase 30 anos, e centro espírita nenhum detectou esse obsessor em trabalhos de desobsessão, em trabalhos de doutrinação e tal. Nunca um centro espírita detectou. Como que ali em um mês frequentando a casa, foi detectado uma entidade que acompanhava ela esse período todo e que era o principal responsável pela doença que ela trazia nesse período todo. Então são coisas assim que o Márcio fala uma coisa: o que falta na nossa Umbanda, e que nós estamos, através do nosso canal, tentando trazer isso, é o depoimento das graças alcançadas. Isso toda igreja faz, seja evangélica, seja qual for, todas fazem. Eles chegam na frente e não têm vergonha de falar: eu atingi a graça. E eu já atingi essa graça, tanto com a minha esposa, quanto comigo mesmo, que eu não tinha. Eu julgava que não tinha problemas. Só que uma coisa, eu tinha um vazio que eu não sabia, que hoje está preenchido. Está preenchido com uma paz que a nossa querida Umbanda me trouxe. A energia dos nossos orixás, que eu já sentia essa energia antes e não sabia o que era. Em determinados lugares eu chegava e sentia que sabia o que era. Hoje eu sei. E só tem que agradecer, né? Graças a Deus, é um grande orgulho hoje estar fazendo esse trabalho junto com o Márcio. Me sinto mais realizado ainda com os e-mails, as mensagens que a gente recebe, que está se tornando quase que impossível ler todos os dias e acompanhar tantas mensagens. O mais bacana, gente, é que a gente acredita. Eu estou em Sorocaba, eu acho que a Umbanda é do tamanho de Sorocaba. Eu creio que vocês estão em São João da Boa Vista, escreve que a Umbanda é do tamanho de São João. E o que é mais bacana no nosso canal, a gente recebe mensagens da Espanha, da Irlanda, de Portugal, da Itália, da Suíça, da Austrália, Nova Zelândia, Japão. Depois do Brasil, é o país que mais assiste o Band Boa, o Japão, por incrível que seja, é difícil acreditar. Todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, em peso, assiste o Band Boa. E é impressionante, eles mandam fotos. O cara lá em Dublin, na Irlanda, ele manda fotos da obrigação para Iemanjá que eles fizeram. A Umbanda está no mundo inteiro. Uma religião de apenas 107 anos já está no mundo inteiro. Sabe o que é mais legal? É que lá fora eles dão muito mais valor do que a gente aqui dentro. Mas isso foi só para contar no nosso canal. Quem quiser conhecer, umbandeboa.com.br é o nosso site. Quem quiser no YouTube, vai lá no YouTube e escreve Umbanda. Você vai achar o nosso canal, achar a cara do ponto aqui. Vocês acessam, clica lá. Vou encerrar. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu vou ter palavras para agradecer de ter passado um sábado abençoado entre pessoas tão boas, sabe, transmitindo, porque eu falo com vocês, eu não vejo, mas eu senti uma vibração muito maravilhosa todo o tempo que eu estive aqui na frente. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Antes de sair, eu vou, né, meu o DVD. Nós estamos aqui, nosso canal, a gente está montando a loja, a gente tem muito sonho, muito projeto para fazer. Esse aqui mesmo.
irmão mais novo. Né? A gente tem muitos problemas para fazer, infelizmente a gente não tem dinheiro, precisa ter equipamento, uma série de coisas. Então a gente se capitaliza através da loja que tem no nosso site, que é o www.bandiboa.com.br. E para quem não conhece o nosso canal, aqui ó, a gente tem os nossos vídeos aqui. Nós temos mais de 140 vídeos postados no nosso canal. Nós estamos com quase 800 mil visualizações e estamos com mais de 9.700 pessoas inscritas no nosso canal. É com muito orgulho que eu falo isso. Quem quiser, ó, acabar agora na nossa palestra, quiser passar na Laura, vai estar vendendo lá, procura. Nós temos quantos? São 6 DVDs, né? São 4 estojos, mas são 6 DVDs. São 4 estojos, mas são 6 DVDs. Não sei como essa conta fecha, mas a matemática do pai dele sombra. Não, aqui nós temos o DVD 1 e 2 e os 5 e 6 são duplos. Os 5 e 6 já são duplos, verdade, desculpa. Quem quiser colaborar com a gente, faz esse favor. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vou encerrar agradecendo a Deus, a Mestre Jesus, a Virgem Maria, a todos os orixás, especialmente a Pai Xangô, minha mãe Iemanjá, e também por todas as linhas de Umbanda, todos os guias protetores por essa experiência, nesse dia maravilhoso. E para encerrar, né, Sombra? Eu quero que vocês fiquem de boa. Que o Pai Oxalá abençoe todos vocês, que vocês possam levar essas bênçãos para suas casas e que elas possam durar infinitamente sobre suas vidas, hoje e sempre.